Uma comitiva composta por parlamentares e representantes do agro brasileiro esteve na China nesta semana. O grupo quer que biotecnologias aprovadas para o uso aqui no Brasil também sejam autorizadas automaticamente lá no país asiático. Atualmente, a liberação ocorre primeiro no Brasil para depois ser aprovada na China. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo revela que, por conta desse descasamento no tempo das liberações, o tempo de espera para a China aprovar a biotecnologia pode chegar até 5 anos. Por isso, muitas empresas acabam não lançando antes sementes mais tecnológicas aqui para os agricultores brasileiros e há riscos envolvidos também para as exportações. Por isso, a gente chamou o Glauber Silveira, que é diretor executivo da Abramilho, que é a Associação dos Produtores de Milho e Sorgo, que acabou de chegar da China. Glauber, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kelly. Um prazer. Obrigada a você pela companhia e diga pra gente qual é o saldo dessa comitiva de vocês. Vocês estiveram com várias lideranças chinesas, conseguiram fechar um acordo, um protocolo sanitário para que essas liberações no uso de biotecnologia de sementes no Brasil aconteça paralelamente ao que acontece lá na China? Olha, Kelly, evoluiu muito bem isso aí. A gente teve um workshop lá, inclusive com várias entidades, membros do governo, e sim, foi deixado muito claro essa intenção, essa positividade de fazer. O Brasil, por exemplo, já tem um protocolo, um acordo, no caso, feito com a Argentina. Então, a gente estuda como é que é a aprovação num país, estuda como é que é a aprovação no outro. No caso da Argentina, a gente já tem isso, né? E o que a gente propôs é fazer a mesma coisa com a China. Porque o que acontece hoje? Hoje você libera, quando você primeiro faz o teste no Brasil, aprova-se na TTNBio no Brasil, após aprovado aqui, você começa a submeter a aprovação na China. Então, isso leva muito tempo. O que a gente espera é realmente agora poder começar a aprovação da biotecnologia aqui, que também seja ao mesmo tempo seja lá. Então, você tem um sincronismo, né, de aprovações, o que é muito positivo, porque hoje você tem um assincronismo. Mas a China deu sinais de que quer aderir a essa sugestão feita pelo Brasil? A China deu. Digo assim, a China que eu falo é quando você conversa, por exemplo, com o COF, quando você conversa com a universidade, quando você conversa, por exemplo, com entidades de sementes lá, quando você com unidades de pesquisa, eles querem. Agora a questão toda agora é o governo. A gente tem que conversar, acertar isso com o governo, que é ele quem manda. Mas, de uma certa forma, tinha membros da TTNBio que, inclusive, deram um ok, falaram da importância e falaram, inclusive, que o Brasil é até mais rigoroso do que eles. O Xi Jinping estará no Brasil na próxima semana. Há alguma agenda da Frente Parlamentar da Agropecuária com o governo chinês para que essa iniciativa que partiu de universidades, entidades privadas, associações, seja convertida em uma proposta efetiva para o governo chinês acatar ou não? Sim, a gente já tem uma expectativa que seja alguma coisa. Uma das coisas, por exemplo, é a questão do sorgo, mas o Ministério da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, que está cuidando disso. Então, a gente tem, por exemplo, pedidos lá, nós, inclusive, não pedimos só a biotecnologia, pedimos sobre o sorgo, conversamos muito sobre o sorgo, a liberação de sorgo para a China, que é importante. Falamos também sobre o DDG, né, que é o produto que sai do etanol, também para ser liberado, também exportação para lá. Então, o ministro Carlos Fávaro vai tocar, na verdade, o vice-presidente Alckmin vai tocar, né, nessa agenda com o presidente da China, no caso, essa agenda também de sincronismo. Agora, na sua expectativa, hoje o Brasil corre risco de ter cargas de milho bloqueadas na China em função de o uso de uma tecnologia que já é aprovada para sementes aqui no Brasil, chegar na China, ela não está aprovada lá e essa carga ter que voltar. A gente está próximo disso acontecer? É um risco, e um risco muito claro, viu, Kelly? Porque realmente não há nenhuma lei que proíba o produtor ou a empresa de ser proibido de vender. Então, você pode vender para o produtor brasileiro. O que tem acontecido é que as grandes empresas, elas têm tido juízo, né, de não fazer isso. E o que eu quero trazer uma notícia muito interessante para você, Kelly, essa é realmente exclusiva para você, é que, na verdade, lá todo mundo falou que prefere o milho brasileiro. O milho brasileiro ele é mais duro, mais denso, e eles têm uma preferência, que apesar de a gente ter 2 anos só exportando para eles querem fazer uma pressão muito grande pelas aprovações, sincronismo, porque o milho brasileiro ele realmente é superior a de outros países. Isso foi uma notícia para a gente fantástica e maravilhosa. É muito bem lembrado, até porque o Brasil há pouco começou a exportar milho para a China.
Os Estados Unidos e a China podem entrar em uma nova guerra comercial e a China precisará mais do milho brasileiro, o que também abre uma possibilidade para a negociação dessa pauta de biotecnologia que vocês foram lá na China pleitear. Glauber Silveira, agradeço por trazer as novidades dessa comitiva. Volte sempre. Bom trabalho a você na Abra Milho. Obrigado, um grande abraço. Até a próxima.